Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos, porque você sente que precisa estar sempre produzindo para se sentir importante. Que alegria ter vocês aqui comigo para mais uma live. E antes de começarmos, já manda aquele aviãozinho e compartilha essa live com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém que não consegue parar, que acha que tem que estar o tempo todo produzindo para se sentir valorizado. E eu já quero começar com uma pergunta. Você consegue descansar sem se sentir culpado? Quando você termina suas obrigações, você consegue simplesmente parar? Ou imediatamente começa a pensar, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Estou perdendo tempo. Tem tanta coisa para resolver. Depois eu descanso. Se isso acontece com você, escreve aqui, eu. Porque hoje nós vamos falar sobre uma coisa que parece produtividade, mas muitas vezes pode esconder uma necessidade muito grande de aprovação. A necessidade de sentir que você tem valor. Carmen, seja bem-vinda. Imagine que você finalmente terminou tudo o que precisava fazer. A casa está organizada, o trabalho terminou, as mensagens foram respondidas, os problemas foram resolvidos. Você senta no sofá e em vez de sentir alívio, pensa, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Aí você pega o celular, levanta, arruma alguma coisa, resolve mais um problema e continua. Agora me responde, você consegue ficar parado sem sentir culpa? Sim ou não? Responda aqui no chat para mim. Quero saber de vocês. Sejam todos bem-vindos quem está chegando. Sim, sim. Não, eita! Muitas pessoas cresceram ouvindo, você precisa ser responsável. Tem que trabalhar, não pode ficar parado. E essas frases podem fazer sentido em determinados momentos da vida. O problema começa quando você transforma isso em uma regra. Eu só tenho valor quando estou produzindo. É isso que o seu inconsciente pensa. Então, você começa a medir o seu dia pelo quanto fez. Se produziu muito, sente que é útil. Se produziu pouco, sente culpa. Se descansou, acha que ficou preguiçoso. Percebe como isso pode virar uma prisão? Agora me responde com sinceridade. Quando você tem um dia em que não consegue produzir muito, você se sente mal consigo mesmo? Escreve sim, se isso já aconteceu com você. Quero saber. Sim, sim. Precisamos trabalhar essa mente. Eu quero que você pense uma coisa. Uma máquina precisa produzir para cumprir sua função, certo? Você não. Você é uma pessoa. Você pode ser uma pessoa produtiva, mas também precisa descansar. Precisa respirar. Precisa ter momentos sem obrigação. Precisa rir. Precisa conversar. Fazer coisas que não têm nenhuma utilidade prática. E isso também é vida. Porque nem tudo que você faz precisa gerar resultado. Às vezes você pode simplesmente existir. E isso já tem valor. O fato de você existir já tem valor. Agora vamos entender de onde vem esta necessidade.
Aí eu quero ir um pouco mais fundo aqui. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de parar? Talvez porque aprenderam desde cedo que precisavam merecer reconhecimento. Talvez porque aprenderam desde cedo que receber elogios era importante, principalmente quando eram responsáveis. Quando tiveram boas notas, quando ajudavam, quando não davam trabalho, quando cuidavam dos outros, quando eram uma criança perfeita. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. E sem perceber, podem ter aprendido. Para ser amado, eu preciso ser útil. E essa crença pode acompanhar uma pessoa durante a vida inteira. Ela cresce, vira adulta, trabalha, cuida da família, resolve tudo e continua tentando provar. Eu sou importante. Agora eu quero fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. Se você não pudesse produzir nada durante uma semana, você ainda se sentiria uma pessoa de valor? Sim ou não? Escreva aqui no chat. Pense um pouquinho sobre isso, porque essa pergunta toca em algo muito profundo. Seu valor está no que você faz ou existe independentemente do que você consegue entregar? E quando a produtividade vira fuga? Aqui existe uma outra coisa importante. Às vezes, estar sempre ocupado também pode ser uma forma de não sentir. Porque quando você para, a mente começa a falar. Aparecem preocupação, medo, tristeza, pensamentos que você estava evitando. Então você se mantém ocupado para não ter esses medos, essas tristezas, ou medo, de aparecerem as preocupações. Então, se mantém ocupado, você trabalha, organiza, resolve, produz, porque enquanto está fazendo, não precisa olhar para dentro. Agora me responde, você tem dificuldade de ficar em silêncio com seus próprios pensamentos? Sim ou não? Responde para mim. Escreve aqui no chat, eu quero saber. Imagina uma pessoa que acorda cedo, trabalha o dia inteiro, sai do trabalho e continua resolvendo coisas. Chega em casa, cuida da família, organiza tudo e quando finalmente todos dormem, ela ainda está acordada. Porque sente que precisa aproveitar o tempo. Então pega o celular, responde mensagens, olha as redes sociais, organiza alguma coisa e vai dormir exausta. No dia seguinte, começa tudo de novo. Um dia ela percebe, eu estou cansada, mas não consegue parar. Isso é importante, porque às vezes não é apenas cansaço físico, é a mente que aprendeu que parar é perigoso. Ou que parar significa fracassar. Quero que você guarde essa frase. Você não precisa estar produzindo o tempo inteiro para provar que merece o seu lugar no mundo. Você já tem valor. Antes do resultado, antes da produtividade, antes do reconhecimento, antes dos aplausos, você já tem valor. Está fazendo sentido, gente? Agora pensa e responde aqui para mim. O que você sente quando descansa? Paz, alívio ou culpa? O que você sente? Escreva aqui. Marilise, seja bem-vinda. O que você sente quando descansa? Paz, alívio ou culpa?
Porque talvez a maneira como você se sente durante o descanso diga muito sobre a relação que você tem consigo mesmo. Tá chique hoje. Obrigada. Se você descansa e pensa, eu estou perdendo tempo. Talvez você tenha aprendido a ver descanso como algo que precisa ser merecido. Aí eu pergunto, você merece descanso? Paz, muito bom, ótimo. Mas descanso não é prêmio, descanso é necessidade. Então você pode descansar, faz parte da tua qualidade de vida, do seu bem-estar. E aqui entra uma reflexão importante sobre a TRG. Como terapeuta, quando uma pessoa me diz, eu não consigo parar, eu preciso estar fazendo alguma coisa, né? Sempre estar fazendo alguma coisa. Se eu não produzir, me sinto inútil. Eu não vou simplesmente dizer, aprenda a descansar. É importante compreender o que está por trás deste comportamento. Quando essa necessidade começou, o que aconteceu na sua história? Sentiu que não podia decepcionar? Aprendeu que precisava ser perfeito? Então são perguntas que faz a pessoa refletir e vir trazendo exatamente descanso é merecido. Exatamente. De repente teve que amadurecer muito cedo, precisou cuidar dos outros. Muitos assumem o papel de pai ou mãe para cuidar dos irmãos menores, cedo demais, digamos. Eles criam uma criança cuidando da outra. Então tudo isso pode trazer hoje essa falta de merecimento, falta de achar que tem que estar produzindo para poder ter valor. Então tudo isso é necessário ver tudo que tem por trás. Qual é a história dessa pessoa? O que ela passou? Que pode não ter sido resolvido e hoje na vida adulta ela continua vivendo isso. Então essas experiências podem contribuir para as crenças e padrões que continuam influenciando a vida adulta. E na TRG eu busco compreender e reprocessar experiências emocionais que podem estar relacionadas a esses padrões. Cada pessoa tem uma história, por isso cada processo é individual. E o processo terapêutico respeita o tempo e as necessidades de cada pessoa. Por isso que eu sempre falo durante as sessões, a TRG ela é uma terapia breve, mas tem pessoas que com 10 sessões, tem pessoas 15 sessões, pessoas 20 sessões, 30 sessões, mesmo que for até 52 sessões, ainda é uma terapia breve, que é o prazo de 1 ano no máximo. Mas por enquanto ainda nenhum paciente meu foi até 52 sessões. Foram até 20 e poucas sessões, mas vários pacientes até 10, 15 sessões. Josiane, seja bem-vinda. E resolveu todos os traumas. Talvez você não precise produzir mais. Talvez precise parar de acreditar que precisa provar o seu valor o tempo inteiro. Porque existe uma diferença entre querer crescer e precisar crescer para se sentir alguém. Existe uma diferença entre ser responsável e sentir que precisa resolver tudo. Existe uma diferença entre ter objetivo e acreditar que só será feliz quando alcançar todos eles. Agora eu quero que você imagine, você acorda amanhã e não precisa provar nada para ninguém. Não precisa mostrar que é forte, não precisa agradar, não precisa produzir além do necessário. E não precisa resolver os problemas de todo mundo. Como seria o seu dia? O que você faria? Com quem gostaria de estar? Pensa nisso. Agora eu quero saber de vocês. Qual é a primeira coisa que você faria se pudesse ter um dia inteiro só para você, sem culpa? Dormiria? Ficaria em casa? Encontraria alguém? Faria algo que gosta? Escreve aqui.
Quero ler a resposta de vocês. Ou outra coisa que você teria vontade de fazer, pode escrever também. Talvez você tenha passado anos acreditando, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta, eu não posso parar. Mas talvez agora seja a hora de aprender outra frase. Eu posso descansar e continuar sendo valioso. Dormia. É. Você pode parar, você pode pedir ajuda. Iria passear, bom também. Você pode pedir ajuda, você pode dizer não. Você pode não dar conta de tudo e isso não diminui quem você é. Não reduz o seu valor. Daria tudo com calma. Exatamente. Fazer as coisas com calma. Dormir, às vezes precisa dormir, descansar mais. Né? Aquela preocupação, às vezes nem dorme, porque já no outro dia está cheio de coisa para fazer. Aí perde o sono. Não tem um sono restaurador. E dormir faz parte da qualidade de vida e bem-estar. Passear também faz bem. Faria tudo com calma. Exatamente. É isso. E hoje eu quero deixar mais 3 perguntas para você. Vai anotando aí. No decorrer das lives, né? E reflita com calma. Eu estou deixando as perguntas para vocês. Ontem eu deixei 3 perguntas. Vocês refletiram sobre elas? Quem lembra das perguntas? Então, hoje eu vou falar mais 3 perguntas para você ir refletindo e responder para você mesmo. E vamos à primeira então. Quem eu estou tentando impressionar? Quem você precisa impressionar quando você quer dar conta de tudo, quer estar produzindo o tempo inteiro? É você mesmo ou é outras pessoas? O que eu acredito que preciso provar? Quem eu seria se não precisasse provar nada? Então anota aí, são mais 3 perguntas para você refletir no decorrer da semana. Essas perguntas podem revelar algo muito importante. Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira tentando conquistar o direito de descansar. Quando na verdade ela já tinha esse direito desde o começo. Todos nós merecemos um descanso. Se essa live fez sentido para você, escreva aqui. Eu não preciso provar meu valor. E compartilha com aquela pessoa que vive correndo, trabalhando e resolvendo tudo, mas nunca consegue parar. Se você percebe que existe uma dor emocional ou um padrão que sozinho você não está conseguindo compreender, procure ajuda profissional. E se quiser também conhecer melhor meu trabalho com a terapia TRG, pode me chamar no direct, né, para conversarmos. Você me contar um pouco da sua história. Eu faço essa consulta gratuita, essa primeira consulta, para você entender também como a TRG funciona. Se você ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin. Se inscreve também lá no YouTube. Eu não preciso provar meu valor. Exatamente. Se inscrevam também lá no YouTube para acompanhar os conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. E eu quero terminar com uma frase para você levar. Seu valor não aumenta quando você produz mais e nem diminui quando você precisa descansar. Você não precisa conquistar o direito de cuidar de si. Você merece esse cuidado agora. Pense nisso. Deus abençoe você, a sua família e o seu caminho. E obrigada a cada um de vocês pela participação, por estar comigo aqui em mais um encontro. E nos vemos então na quinta-feira às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.